queridos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Estamos chegando para mais uma live, para mais um devocional, e nessa quinta-feira você possa experimentar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Bom, como de costume, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. É isso que eu preciso que você faça para que nós possamos alcançar mais pessoas através dessa mensagem. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse link, pega esse link, manda para alguém que você conhece, que precisa receber dessa palavra, que precisa ser fortalecido na fé. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. É muito importante você fazer isso, é muito importante você interagir com a gente para que nós possamos propagar essa mensagem, para que o YouTube entregue esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Vamos lá então para a nossa mensagem de hoje, o nosso texto de hoje. O texto de hoje é Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. E eu quero ler com você a partir do versículo 19. Romanos 3, 19. Romanos 3,19 diz o seguinte: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sobre o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à conclusão irrefutável de que somos todos pecadores. Paulo ele vai explanar aqui no capítulo 3, na verdade desde o capítulo 2, ele vem falando a respeito dos judeus e sobre a lei. E ele vai fazer uma declaração muito forte, muito verdadeira, mas que muitos hoje, até o tempo de hoje, ignoram. Ele diz o seguinte: primeira coisa que ele mostra para nós é que a lei, ela tem domínio sobre aqueles que estão debaixo da lei. Quem é aqueles que estão debaixo da lei? Bom, a lei ela foi dada a um povo, não foi dado a todos. A lei ela foi dada por Deus, através de Moisés, para o povo de Israel, para os filhos de Israel, para os judeus. Então a lei ela foi estabelecida para um único povo, o povo judeu. E esse povo se relacionaria com Deus através da obediência e observação dessas leis e mandamentos. E os demais? Bom, os demais, as nações gentios, eles não tinham acesso à lei e então não tinham obrigação sobre a lei. Mas também não tinham uma forma correta, por assim dizer, uma forma litúrgica de se relacionarem com Deus. Porque dentro do Antigo Testamento, o relacionamento com Deus, a partir do momento de que Moisés ele recebe uma resposta do povo, o povo dizendo: olha, tudo que Deus mandar, nós faremos. Lá em Êxodo 19. A partir desse momento, todo relacionamento entre Deus e o povo não é um relacionamento pessoal, como foi com Abraão, como foi com Noé, como foi com Enoque, todos esses homens que antecederam a Abraão, a Moisés, aliás. A partir desse momento de Êxodo 19, quando o povo pede os mandamentos, então surge um novo tipo de relacionamento entre o homem e Deus, a lei, que é para um povo, o povo judeu. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a lei ela foi dada para os judeus e a responsabilidade ou o domínio da lei está sobre esse povo. Agora, olha o que o texto diz no versículo 20. Portanto,
É, a lei diz respeito, no versículo 19, para a gente entender o contexto. A lei diz respeito àqueles que estão sobre o domínio dela, beleza. Para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Então preste atenção, os gentios não têm relacionamento com Deus, estão debaixo da natureza de Adão, estão debaixo do juízo. Os judeus são filhos de Adão, estão debaixo de condenação, mas têm a lei como um mecanismo para agradar a Deus. Porém, entretanto, sobre todas as coisas, são incapazes de cumpri-la. Logo, os que não vivem pela lei estão condenados por causa de Adão, e os que vivem pela lei também estão condenados por não conseguirem viver pela lei. Então, o texto diz o seguinte, todos devem se calar e estão sujeitos, estão debaixo do juízo de Deus. Então, os judeus que se vangloriavam por serem a nação escolhida, por serem o povo escolhido, por terem a lei de Deus, então eles nada são superiores aos gentios. Por quê? Porque todos estão condenados. Os gentios pela natureza de Adão, os judeus pela lei. Agora, olha o que o texto diz a respeito da lei no versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Então, um judeu que se vangloria de ser a nação escolhida, de ser o povo de Deus e que vive pela lei, não é menos pecador do que o gentio que não tem relacionamento com Deus e nem com a lei. Os gentios estão condenados por sua natureza. Os judeus estão condenados pela lei. Por quê? Os gentios precisam de um Salvador. Os judeus precisam de um Salvador. E a declaração de Paulo ela é muito forte. Ninguém será considerado justo, justificado, inocente, digno diante de Deus, confiando na obediência da lei. Porque a lei vem para mostrar não o que eu tenho que fazer, mas o que eu já estou fazendo. Então, quando a lei, por exemplo, diz não minta, não diga falso testemunho, não é porque eu vou ter a oportunidade de mentir, é porque eu já estou mentindo. Não cobices, não está dizendo que eu vou, mas é algo que eu já estou fazendo. Então a lei mostra para mim que eu já sou um pecador. Assim como o gentio que não está debaixo da lei, ele sabe que ele é pecador por não ter relacionamento com Deus, o judeu ele sabe também através da lei que ele é um pecador. Ambos precisam de um Salvador. Hoje muitas igrejas, elas se vangloriam em suas doutrinas, em suas tradições, em suas liturgias, em seu legalismo, mas não há diferença nenhuma entre essa igreja legalista e aqueles que não estão debaixo desse legalismo, mas também não estão debaixo da graça. Ambos precisam da graça. O que salva não é o legalismo. O que faz alguém ser digno diante de Deus não é o legalismo, é a graça. Somos aceitos por Deus por causa de Cristo Jesus, não pela lei. Então aquela igreja que se vangloria, porque aqui tem lei, aqui tem doutrina, aqui tem um não sei o quê, isso não salva ninguém. Isso não declara ninguém justo diante de Deus. Se você faz ou deixa de fazer, se você prega tal doutrina ou não prega, a questão está na revelação da graça. Por isso que o versículo 21 diz o seguinte: entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé
em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, tanto os gentios que estão fora da lei, quanto os judeus que estão debaixo da lei. Então o que Paulo mostra para nós é que agora, nesse tempo, a justiça de Deus, ou o caminho para a justificação, foi estabelecido pelo próprio Deus, independente da lei, ou seja, fora da obediência da lei, distinta da lei. Não existe caminho de justificação na lei. Só que Paulo deixa claro aqui, que sobre esse caminho a lei e os profetas anunciaram. A lei mostra para um homem que ele precisa de um Salvador. Os profetas declaravam que o povo precisava de redenção. E toda essa redenção, toda essa justiça, tudo isso está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso Salvador e o nosso libertador. É Ele quem nos justifica. É Ele quem nos declara justos e dignos de um relacionamento com Deus. Agora, o que Paulo diz aqui é que esse caminho de justificação, esse caminho de relacionamento com Deus, não é sobre a lei, não é sobre mandamentos, não é sobre doutrinas, não é sobre regras, não é sobre tradições, não é sobre nada disso, não é sobre legalismo, é sobre a fé. A fé na pessoa e na obra de Cristo Jesus. O que nós precisamos nesse tempo? O que nós precisamos desse tempo? De legalistas? De pessoas que pregam a lei, que pregam doutrina? Que pregam tradição? Pessoas que se vangloriam nos seus fardos pesados? Não, porque eu aprendi assim e eu vou ensinar assim. Mas você não consegue carregar, você vai dar o fardo para outros carregarem? O que nós precisamos nesse tempo são de mensageiros do caminho da fé, mensageiros da graça de Deus, porque somente pela graça nós somos justificados mediante a fé. Não porque obedecemos a lei, porque nós somos gentios, nós não somos judeus. Se nós queremos agradar a Deus mediante a lei, em primeiro lugar o que precisamos fazer é virar judeus, porque nós não somos judeus. Não sendo judeus, não temos acesso à lei. A lei não é para nós. Então essas igrejas que ficam pregando a respeito da lei, pregando o legalismo, primeiro elas precisariam levar os seus membros a serem judeus, a passarem pela circuncisão, pela cerimônia judaica para se tornarem judeus, adeptos da religião judaica, para depois falarem da lei. Eu não preciso virar judeu para ter relacionamento com Deus, porque me foi dado um novo caminho, um vivo caminho, Cristo Jesus. E esse caminho não é a respeito do que eu faço, esse caminho não é a respeito do que eu mereço, esse caminho é a respeito daquilo que eu creio. A fé na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Pegou ou não? Eu não vivo pela lei. A lei não me define, a lei não me direciona. Eu vivo pela fé, eu vivo pela graça, no Filho de Deus, na obra consumada de Cristo Jesus, no sacrifício perfeito. Aquele que cumpriu todas as exigências da lei e abriu um novo e vivo caminho. Se é novo, eu não preciso do antigo. Se é um novo caminho, o outro caminho já não é mais adequado. Novo caminho, pelo seu sangue, pelo seu corpo, pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor.
Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse novo dia que o Senhor nos concede. E nesse dia, todo fardo, todo legalismo, tudo que é tradição religiosa, tudo que temos carregado, que não provém da fé, que provém apenas de orgulho, de soberba religiosa. Limpa, Senhor, o nosso coração. Uma vez que nós somos nascidos de novo, Senhor, não é de uma religião que nós precisamos. Não é de uma lei que nós precisamos. A lei é boa, santa, é justa, mas ela não salva. Ela não justifica, ela condena. E nesse tempo o Senhor abriu um novo caminho, independente da lei. Um caminho que não é pelo caminho da lei, mas um caminho que é por intermédio da fé. Fé na pessoa e na obra consumada de Cristo Jesus. E é nesse caminho que nós estamos firmados, Senhor. É nesse lugar que nós estamos enraizados e todos os dias aqui, Senhor, temos buscado fortalecer isso. Fortalecer a nossa mente, fortalecer o nosso espírito, ativando, Senhor, o nosso espírito, para que essa verdade não seja roubada de nós. A lei nos condena, a natureza do pecado nos condena, mas Cristo Jesus nos justifica. Que nós possamos crescer, Senhor, nesse caminho. Que nós possamos abrir mão da lei, do legalismo, da religiosidade, e que possamos nos aprofundar, mergulhar sem medo, sem reservas, ao Evangelho da Graça, as boas novas em Cristo Jesus. Declara a bênção, o favor do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Que eles venham avançar, que eles venham prosperar, que eles venham crescer abundantemente na fé, na graça e em todas as áreas de suas vidas, Pai. Porque esse é o resultado. O justo viverá pela fé. Nós te agradecemos por esse dia e declaramos a tua vitória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que esse dia seja um dia mais do que abençoado. Que você tenha um dia de graça, de favor sobre a sua vida. Tá bom? Estamos encerrando essa nossa primeira semana. Amanhã nós vamos para Efésios 3. Encerrando, na verdade, encerra-se no sábado, né? Encerra-se no sábado. Tá certo. Tá certo. Amanhã a gente vai para Efésios 3 e a gente encerra essa primeira semana no sábado em Romanos 4. Tem sido bênção? Você tem curtido ou não? Espero que sim. Interaja comigo. Fala comigo aqui, vamos subir esse canal, pega esse link, compartilhe e eu tenho certeza que essa mensagem vai destravar e abençoar muitas pessoas. Conto com você, tá bom? Deus te abençoe, excelente quinta-feira, a gente se encontra amanhã para mais um devocional. Lembrando que tem vídeos todos os dias aqui no canal para você receber da palavra que nós temos ministrado nos cultos, nas nossas programações e para você compartilhar e mandar para outras pessoas para que elas sejam abençoadas também, tá bom? Deus abençoe, siga a gente nas redes sociais, todas as informações que você precisa tá aqui embaixo na descrição, é só você conferir aí, tá bom? Deus te abençoe, excelente dia e até amanhã, se Deus assim permitir, para mais um Devocional da Graça. Paz!